E aí pessoas, bom, então vejam só o que eu tenho aqui hoje. É uma configuração X79, ele já é 2011. Essa configuração aqui, muitos no Brasil estão de olho hoje em dia e ela recebeu um bom destaque na internet no ano passado, no ano de 2019. Hoje já está um pouco mais difícil de pegar essa plataforma porque ela fica mais cara com as taxas, né? Mas ainda pode compensar para alguns casos. E eu comprei todas essas peças em 2019, tudo aqui foi comprado antes das taxas e recebi muitos comentários dizendo que não valia a pena investir em velharia. Então, já que é uma plataforma que é polêmica, que alguns gostam e outros odeiam, eu não vou perder meu tempo com isso, vou apenas mostrar para vocês essa configuração que foi bem em conta na época. Ela é mais pé no chão, ainda que antiga, ainda aguenta vários jogos atuais. E para quem queria jogar bem e pagar pouco, era uma configuração bem decente, antes das taxas, claro. E ainda acho que vai resistir um tempo. Então, o que temos aqui é o seguinte, a placa-mãe é uma Giga Turbo, tem um unboxing aqui no canal, ela possui 2 SATAs 3, 4 slots para memória RAM, ela foi cerca de R$330 na época, é boa, tem uma construção legal e me atendeu bem. Acredito também que ela seja quad-channel, o que dá uma vantagem também para o processador. Em seguida vem o processador, é um Xeon S5-2689, ele possui 8 núcleos e 16 threads, possui um clock base a 2.6 GHz e com turbo ele pode chegar até 3.6 em algum dos núcleos. Ele custou R$240 na época e eu já paguei ele enquanto estava aumentando o preço. Hoje ele está quase R$300. Além disso, aqui estão as memórias. São 4 memórias da Thermiter, cada uma com 4 GB. São memórias normais, DDR3, não são aquelas para servidor SSC. Elas são de 1866 MHz, mas no vídeo eu vou setar para 1600 MHz. Cada uma delas saiu por cerca de R$60. É uma marca ok, usa há um tempo, ainda não tive problemas, elas só não sobem muito. Outra peça bem importante é a placa de vídeo. Essa aqui é uma RX 570 da XFX, essa é uma versão de 4 GB de VRAM. Comprei ela por cerca de R$320. É uma boa placa de vídeo, tem unboxing dela no canal, tem também comparativos com RX 470 e 580, então se você tem interesse nela, dê uma olhada em meus vídeos antigos. Foi uma placa de vídeo bem em conta na época que eu comprei, hoje peças como placa de vídeo e placa-mãe no AliExpress correm risco de ser taxadas, então tomem cuidado. Além disso, eu tenho aqui um SSD da King Dia, 512 GB, eu paguei cerca de R$200 nele e foi uma marca que eu gostei de usar. Caso você vá montar um PC com SSD, eu recomendo usar 512 GB para ter um bom espaço para o sistema e para alguns jogos. 240 ficaria apertado. Eu achei ele melhor do que alguns outros que eu peguei no AliExpress e também tem uma playlist aqui no canal só de SSDs. Gostei dessa marca aqui. Fora tudo isso, também vou utilizar um cooler chinês, o Snowman. Uso ele há um bom tempo, ele possui 4 heat pipes, ele não possui LED. Ele possui essas alças para instalação e é o método que eu mais gosto. Eu paguei nele cerca de R$90, tem um unboxing dele aqui no canal e saiu um vídeo novo comparando o Gamax 400 contra ele. Já usei ele bastante, mas hoje irá ficar nessa configuração secundária que eu estou montando. É um bom cooler. E para suportar toda essa configuração, aqui está a fonte que eu vou utilizar, é uma Kuga VTC500, ela é 80 Plus White, uma fonte bem em conta, foi R$200, tem unboxing também no canal. Ela não possui aqui o sleeve em todos os cabos, somente em um deles, mas não significa que ela é de má qualidade. O pessoal aqui do Teclab já testou ela e deu bom, então não vai ter problema de usá-la nessa config aqui. E agora eu vou mostrar para vocês o gabinete e em seguida o processo de montagem do computador. Vamos lá então. O gabinete que eu utilizarei nesse vídeo será esse aqui, um Bluecase BG009. O painel frontal dele fica na parte de cima, ele possui também um LED na frente e no canto ele possui essa tampa que abre e deixa o gabinete com um aspecto bem legal. Tem um unboxing também no canal e eu não gostei muito porque achei ele pequeno, mas ok, não terá problema nessa configuração. E junto a ele eu utilizarei essa ventoinha que também usei no meu outro vídeo, o meu vídeo antigo montando a configuração de R$1.800.
configuração Ryzen. Vou ter que utilizar nessa configuração também, porque como que eu fazer os testes com o gabinete fechado, o ar quente que vem de baixo da placa de vídeo, ele interfere em todos os componentes. Então eu tenho que tirar essa ventoinha aqui para usar como um exaustor na parte de trás e assim esse ar sair um pouco. Bem, vamos lá então na montagem agora. Primeiramente estou aqui com a placa-mãe, a Giga X79 Turbo. Também peguei já o processador 2689, o Xeon. Lembrando que a instalação, a setinha desse processador tem que ficar para cima. Alguns para baixo, né? Desse caso aqui para cima. O que você tem que fazer é tirar essa base que vem nessas placas-mãe, então ela já vem com essa base. E depois tirar também as travas do processador. Ele tem duas travas, é bem diferente do que os outros processadores. E lembre-se sempre da setinha para cima. Então coloquem com cuidado, dê uma balançada para ver se ficou certinho mesmo ou não. E depois você vai colocar as travas de novo, primeiro uma, depois a outra do canto esquerdo. Em seguida, a instalação da memória RAM, lembrando que cada uma delas tem um encaixe certo, então na placa-mãe aqui duas vão ficar com o encaixe mais para baixo e duas vão ficar com o encaixe mais para cima, vejam só. Então tome cuidado para encaixar nessas placas-mães já 2011, que elas têm um encaixe um pouco diferente. Feito isso, agora é hora de passar a pasta térmica com a GD900 e eu vou passar desse método aqui porque eu não gostei muito de uma gota só. Em seguida eu volto com a base da placa-mãe e lembrar de colocar essas pontinhas aqui para cima, que aí o nosso cooler vai ficar para o lado. Essa é uma coisa mesmo que tem que ser notada porque senão vai ficar ruim. Depois disso eu pego o cooler, o Snowman, primeiro já ligo o fan dele na placa-mãe e depois vamos ajustar as alças dele para colocarmos aqui na basezinha. Essa base aqui é mais tranquila, então não vai ter muito problema para conectar. Um pouco mais difícil é na plataforma M4 nos Ryzen, né? E aí o que você vai fazer é descer uma das alavancas primeiro, até que encaixe na basezinha da placa-mãe. Depois disso você também vai fazer outro processo com o outro lado, lembrando sempre de tentar mexer o mínimo possível no processador. Vocês viram que eu mexi um pouquinho, mas tente mexer sempre o mínimo, sempre segurem no cooler. E terminou aqui, vamos instalar a placa-mãe. Tá aqui o gabinete, o BG09. Primeiramente eu vou instalar o espelho. Tome sempre cuidado porque esses espelhos aqui são bem afiados, eles podem arrancar um pedaço aí do seu dedo sem querer. Então tome cuidado com isso. Após o espelho eu vou instalar a ventoinha, dessa vez eu lembrei, né, de instalar a ventoinha primeiro. No outro vídeo eu coloquei a ventoinha por último e não deu muito certo, mas agora foi a primeiro. E o ar que tiver ali embaixo da placa de vídeo vai vir para a ventoinha e vai ser jogado para fora. É por isso que eu estou utilizando ela como um exaustor. E agora eu vou colocar todos os cabos no devido lugar e vou colocar a fonte, lembrando também que o cooler da fonte sempre é para baixo. Às vezes você pode se enganar, né? Mas o cooler dela é para baixo. Depois disso, eu resolvi medir a placa-mãe no gabinete e percebi que o gabinete não suporta ela muito bem. Então eu vou ter que dar um espremido nos cabos para ficar certinho, porque senão não vai dar muito certo. Os furos do gabinete, eles não foram de acordo com a placa-mãe. O gabinete suportaria somente uma placa-mãe menor, Mini ITX, por exemplo. Mas sem problemas, vai dar certo no final. Agora virando aqui de novo, já coloquei a maioria dos cabos para frente. E agora só falta também instalar a placa-mãe. Vejam que tem que dar uma apertadinha nela, os cabos ficam apertados. E depois só precisa mesmo parafusar a placa-mãe. E após parafusado, o que eu vou fazer aqui é colocar o cabo do CPU. E eu percebi que como que o conector do CPU dessa placa-mãe fica muito ao canto, eu vou ter que tirar então a ventoinha, conectar o cabo e depois reconectar a ventoinha. Foi um procedimento que eu tive que fazer somente nesse caso aqui. E depois fui colocando todos os cabos, cabo de força, cabo USB 3.0, os cabos do painel frontal. Essas partes aqui são bem simples, só são meio chatas, demoradas, por isso que eu estou avançando o vídeo. E agora vem a instalação dos SSDs. Eu vou instalar dois SSDs nessa configuração, um da QingDia e um da Huijinto. Vamos dar uma olhadinha na parte de trás. É bem parecido com aquele do Comor da Pichau, mas aqui tem um pouco menos espaço para você fazer as instalações. Então dá um pouquinho mais de trabalho, tanto também para parafusar os SSDs. E agora também vou utilizar um HD com meus jogos, né? Fica aqui na parte de baixo, o HD tem essa tampinha. É um pouquinho difícil de instalar a tampa, você tem que parafusar de uns cantos estranhos, mas tá aí, tá pronto. E vejam só que os cabos dos SSDs ficaram bem perto, não ficou muito legal não. Deu muito trabalho para arrumar isso aqui. E o cabo SATA em L, eu percebi que também não dá certo com essa placa-mãe. Quando coloca um cabo desses, ela vai ficar tampando
todas as outras saídas, então eu tive que usar cabos SATA normais nesse caso aqui específico. Em seguida vem a instalação da placa de vídeo, também uma parte mais facilzinha. Lembre-se também de parafusar, não deixe ela muito mole. E agora só falta também instalar o LED frontal do gabinete. Esse caso aqui é um LED em Molex, mas ficou fácil aqui da instalação que eu fiz. Depois fazer só o Cable Management e ficou pronto, vejam só. E é isso aí, pessoas, vejam só como que está a instalação aqui. Ficou ok, né? De longe até parece que não está tão bagunçado assim. Tá um pouquinho, mas eu acho que deu certo, deu bom. É um gabinete pequeno, é um pouco espaçoso. Aqui no SSD fica um pouco difícil de instalar, mas acabou dando certo. Somente na parte de baixo ali que foi um pouco bagunçado mesmo, como vocês podem ver. O que eu vou fazer agora é levar até o meu quarto e mostrar para vocês ligando essa configuração. Vamos lá então. Pronto, está tudo instalado aqui. Coloquei o gabinete na parte de cima, só para mostrar para vocês mesmo. Vou ligar agora. Deu certo, deu bom. Vejo que o LED de trás é bem vermelho, mas felizmente também posso alterar as cores aqui do LED frontal do gabinete, aqui nesse botão da frente. Ficou bem legal assim, vendo de longe. O gabinete é pequeno, como eu falei, é difícil para instalar, mas ficou legal. E só também alterar aqui o LED dele, deixar um LED vermelho também no gabinete, só para ficar combinando com o LED traseiro da ventoinha. E é isso aí, a configuração ficou dessa forma aqui. Muitas pessoas falam que é uma velharia para jogar esse sucata no lixo, né? Mas eu acho que muitas pessoas, assim, pelo menos 50% do público gamer que não tem um PC legal, estaria muito contente com esse tipo de velharia aqui, porque dá conta de jogos novos, ainda vai rodar ali em 60 FPS sem problemas algum. O que eu vou fazer agora é mostrar para vocês também em jogo. Vou passar para o computador e mostrar para vocês a configuração que eu vou utilizar e em seguida alguns jogos que eu testei. Então, primeiramente aqui no CPU-Z, o Xeon S5-2689, plataforma SandBridge, né, segunda geração. Já tem um tempinho, podem ver que está com 8 núcleos e 16 threads. Eu deixei o Hyperthreading ativo. Ele está aqui a 2.6 GHz, com máximo até 3.6. Placa-mãe x79, Jinxia, não tem muitos dados sobre ela, né? Os chineses não colocam muitos dados. E as memórias, como eu disse, estão em 1600 MHz, também em Quad Channel. Ainda tem aquele caso, não sei se é quadro dual, mas vou chamar de Quad Channel mesmo. E agora, para vocês, a placa de vídeo, a RX 570, 4 GB da XFX. Ela é um pouco capada, não é aquela versão boa de 8 GB, mas fica bem também em jogos atuais. E aqui estão as configurações do Adrenalin da placa de vídeo. Algumas pessoas perguntam sobre isso, né? Então eu já fiz o undervolt, já também alterei a velocidade da ventoinha, coloquei ali uma velocidade mais alta porque está um gabinete fechado. Também fiz um undervolt de leve ali e também vou alterar aqui nesse caso o Power Limit, o limite de energia da placa de vídeo para mais 25%. E o porquê disso? Porque eu percebi que sem o Power Limit a frequência da GPU fica oscilando um pouco. Então se você tiver também com esse problema em casa, que essa frequência altera um pouco, recomendo que você aumente o Power Limit da sua placa de vídeo. E agora aqui no Resident Evil 2, em Full HD, coloquei a maioria das coisas ali no alto. Vocês já conhecem, né? Quem viu meus outros vídeos sabe que eu coloco nas mesmas configurações mais ou menos. Então aqui está já a gravação. Veja só que vou dar essa travada aí, mas eu percebi que essa travada acontece em tudo. Tanto naquele Ryzen 5 1600, quanto em outras configurações. Sempre quando eu passo naquele cantinho ali daquela travada, não sei bem ao certo por quê. Mas aí está como que está a temperatura. A RX 570 vai ficar ali no máximo a 80 graus. Lembrando que também alterei a ventoinha, alterei o undervolt. O uso dela fica também em 98, 99%. Eu estou gravando através da Adrenalin, por isso que não fica a 100%. A temperatura do S5 2689 fica ali no cerca dos 50 graus nesse jogo aqui. A frequência dele vai ficar ali em 3.3, né? É uma média que o MSI Afterburner faz, mas está bem ok. E a utilização do processador, vejam que está em 20%, né? Já fiz outros testes, ficava com mais utilização, mas é porque nesse caso aqui eu estou utilizando ele com Hyperthreading. Então ele fica com tantos threads que a utilização fica bem baixa mesmo. Já o uso da memória RAM está ali cerca de 6 GB, então
tranquilamente conseguiria jogar esse jogo aqui com 8 GB de RAM e a VRAM fica ali em 3.5 GB. Algumas vezes dá uma travadinha pequena, de leve ali, realmente acontece, mas eu acho que acontece na maioria dos jogos, tanto desse processador aqui quanto do Ryzen 5 também deu essas travadas. E esse zumbi aqui acabou roubando minha faca, infelizmente. O Resident Evil 2 é um jogo que estressa bastante a placa de vídeo, então tá até bom essa temperatura aí. Eu já tive casos chegando ali aos 83, 84 graus, mas é porque eu alterei aqui um pouco mais da velocidade da ventoinha, né? Coloquei ali cerca de 90%, por isso que ficou ali no máximo a 80 graus. Vamos ao próximo jogo, Assassin's Creed Odyssey, 1080p. As qualidades ali eu coloquei no alto, né? Deixei ali quase no máximo. Vamos ver como é que fica. Então a média de FPS em locais inabitados, sem cidade, fica ali em 60 FPS, mas já quando a gente for descer e ir para a cidade, a média de FPS vai ficar em torno de 40 a 50, dependendo da localização. Assim também como foi no Ryzen 5 1600, quem quiser ver, veja depois outro vídeo lá, fica bem parecido mesmo. A utilização da placa de vídeo fica em torno de 90 a 99% aqui nesse jogo, depende do local. E a utilização do processador fica em 40% a 45%. Já a temperatura da placa de vídeo está bem baixa, né? 70 graus, bem legal, não achei que ficaria tão baixo assim. Talvez porque nesse local aqui a utilização dela não está em 99%, 100% o tempo todo, está ali em 85%, mais ou menos 90%. Existe um pouco aqui de má otimização do jogo com esse tipo de processador aqui. Ele fica mais otimizado com processadores mais atuais, como o Ryzen, até o Ryzen 3 1200 fica mais otimizado do que nesse Xeon aqui, mas é um caso bem à parte, um caso bem específico. Eu sempre vou falar para vocês que não utilizem o Assassin's Creed como base. Se você tem 5 jogos e somente um deles mostra um desempenho diferente, então esse jogo não pode ser usado como base e sim como uma exceção. O motivo de eu mostrar sempre também nos meus vídeos é porque eu tenho que mostrar os lados positivos e os lados negativos. Afinal, existirão alguns jogos ou outros mal otimizados que nem esse jogo aqui, mas não significa que são todos. Vamos agora para o Red Dead Redemption em Full HD. Coloquei aqui um preset gráfico ali mais ou menos mediano, né? Coloquei as texturas no Ultra, coloquei algumas coisas no médio, no baixo. É bem okzinho. E para vocês verem aqui nessa configuração ficou um FPS cerca de 85 na média, 70 a 80 na média, né? O uso do processador fica ali em 30%, a temperatura dele em 52 a 55 graus, o uso da RX sempre ali em 97, 98%, lembrando que eu estou gravando, e a temperatura da RX ali abaixo dos 80 graus. Então, como vocês podem ver, Red Dead Redemption, um jogo que teve uma má otimização no início dele, né? Eu fiquei muito decepcionado com o jogo, mas hoje está bem mais otimizado. É um jogo mais bonito que o Assassin's Creed Odyssey e consegue uma média de FPS bem melhor também do que o Assassin's Creed. É claro também que eu não achei aquela cidade que todo mundo fala para eu ir. Eu vou procurar sim para mostrar para vocês aquela cidade que é mais pesada, para também não ficar falando mal das coisas sem saber, né? Vou procurar a cidade, mas é porque eu não consegui achar mesmo e eu também não estou jogando tanto esse jogo assim, é por isso que eu nem sei onde é mais ou menos, mas eu vou procurar sim. O uso da VRAM fica em 3.7 GB, né, quase nos 4 de limite. Não existe mais alteração na frequência da GPU, então também está tranquilo quanto a isso. Já a frequência da CPU também vai ficar nos 3.3, que é o máximo permitido, né, pela média que vai ter entre os 3.6 de alguns núcleos e o 3.3 de alguns outros núcleos. O FPS médio aqui já nesse tipo de cena com mais ação, fica ali na média de 70 FPS, sem nenhum travamento que eu possa ver. Você consegue jogar também esse jogo aqui tranquilamente aos 60 FPS. Poderia até aumentar um pouquinho as configurações visuais, né, para ver se conseguia uma configuração visual um pouco melhor e conseguir ali também uma média de FPS 60 o tempo todo. Também pode ser feito, caso você queira, você limita o FPS para 60, né? Porque também mais do que isso não faz muito sentido para esse tipo de jogo aqui, que é um jogo offline, faz mais sentido para os jogos online. Falando em jogos online, vamos ver aqui o Battlefield 1, configurações no alto também e em Full HD. A média de FPS vai ficar entre 80 e 90, né? Também depende do mapa, às vezes vai cair para 70.
Esse jogo aqui você vai decidir, né? Se você quiser colocar um FPS maior, cerca de 100 a 140, você vai e reduz as configurações gráficas. Nesse caso aqui eu coloquei no alto só para mostrar para vocês. Mas eu também vou fazer live, né? Semana que vem, essa semana aqui tá apertado, mas semana que vem eu vou pegar essas configurações que eu tô mostrando para vocês e vou fazendo live também e mostrar que esses processadores aqui antigos, né? Tem 9 anos, quase 8 anos, que muitas pessoas dizem que vão jogar no lixo, eles estão dando conta muito bem mesmo de jogos mais atuais. Não tive como testar o Battlefield 5, eu não tenho nenhuma coisa premium na Origin, então tem que ser um mesmo, mas acredito que já seja como base para vocês verem aí. O uso da RX fica sempre 97, 98%, o uso do processador sempre ficando ali abaixo dos 50%, mas já a temperatura aí está um pouco mais alta, 60 graus depois de muito estresse, e a temperatura da placa de vídeo abaixo dos 80. E o último jogo aqui é o Fortnite. Coloquei as configurações no médio e somente a distância de visão no épico. É um jogo também mais simples, né? Não vai dar muito trabalho para esse processador aqui. A média de FPS que eu consegui com ele foi de 142, 140 depois de muito tempo de jogo. Mostrando para vocês aqui os highlights da partida que eu tive, eu acabei ficando aqui em segundo lugar, por isso que eu resolvi mostrar para vocês ela. Quase que eu ganho, mas tomei uma surra do cara lá. E aí, ficou dessa forma. Em alguns locais vai ficar a 130, 120 FPS e outros a 140. Lembrando que o uso da RX está sempre ali 97, 98%. Eu acho que se você tivesse um monitor de 144 Hz, acredito que seja uma coisa rara, mas se você tivesse esse monitor e colocasse no baixo, você conseguiria ficar com 144 o tempo todo. Bem, pessoas, mas esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Sei que vai gerar muito hate também, tem muita gente que negativa só de ver que é um Xeon que eu estou falando, mas tô nem aí não. Tô aqui jogando bem com as duas configurações, tanto a nova quanto a antiga, elas me atendem bem, obrigado. E em breve vai ter teste de novo, uma segunda rodada do Ryzen 5 1600 AF contra o S5 2689, tentar fazer umas coisinhas a mais também nesse outro vídeo. Por enquanto é isso, obrigado por assistir meu vídeo até aqui. Valeu, falou e tchau!